e as soluções para todas essas demandas e todos esses problemas. E discutindo sempre também, né, com muita propriedade, com muita profundidade, os temas, os assuntos relevantes de nível nacional. Comigo nessa edição aqui do Painel Regional, o companheiro jornalista Aldo Neto. Boa noite, tudo bem, Aldo? Boa noite, Edgar. Boa noite ao nosso público telespectador, que nos honra aí com mais uma audiência aí ao nosso painel regional. Hoje mais tranquilo, né? Depois do dilúvio que atingiu a nossa cidade de Santos, toda a Baixada Santista de ontem, que causou estragos, vários estragos em várias vias da cidade, né, Edgar? Hoje eu estava andando, queria até comentar com você sobre isso, estava andando ali no Canal 3, vendo os estragos lá. Árvores caídas. De raios, trovoadas, árvores quebradas, e estava pensando. Todo ano é a mesma história. A gente precisa dessas árvores tão grandes, Edgar? Será que umas árvores menores não resolvem o problema da fotossíntese, o problema da arborização, que é importante? Não estou desmerecendo o problema da questão ambiental. Mas essas árvores grandes, eu imagino o seguinte, eu me imaginei no Canal 3 tomando uma árvore na cabeça. Naquele momento em que a gente acompanha o que acontece, né? E o pior é que entra ano, sai ano, né? A gente sabe que as chuvas de verão acontecem. E o curioso é que choveu uma barbaridade, ventou uma barbaridade, mas num curto espaço de tempo, né? Teve muita gente, como eu, por exemplo, que não percebi, né, a gravidade da situação. Estava na minha casa ainda, acompanhando via internet e vendo televisão, me preparando para vir aqui para o programa, para a TV Santa Cília, para fazer o painel regional, quando aconteceu aquilo tudo. Eu, próximo ali de casa, não vi grandes acontecimentos, né, grandes problemas, mas pela cidade realmente as coisas foram muito complicadas, né? Próximo de casa teve bastante coisa e eu não consegui ver. Uma questão que você levanta aí, que fica aí para a municipalidade responder, né, para a Secretaria do Meio Ambiente. Não sei, não sou especialista biólogo, no assunto, lógico. Mas olhando, pensando nisso, poderia causar uma morte ali. Não, é verdade, né? Um tronco que cai, uma árvore que desabe, ou uma placa luminosa qualquer que cai. Bom, não aconteceu aquele problema na entrada do Banco Itaú ali do Gonzaga, Personalité, né? Aquela agência Personalité que tinha lá uma placa do banco, né? Um totem do banco, né? E que a pessoa estava passando naquele exato momento, o totem desabou e levou a pessoa a óbito. Bom, são questões aí que ficam, né, para reflexão, né, de toda a sociedade, até para um questionamento aí, quem sabe a Prefeitura não possa discutir esse tema levantado pelo Aldo. Mas o assunto aqui no painel regional nessa edição é outro, né? Vamos falar sobre games. É isso, né, Aldo? Com a gente aqui a Ludmila Rossi, da MKT Virtual. Boa noite, prazer receber você. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito bem. O Aldo já está conosco, já anunciei, 3017 91 10, telefone para o contato, né, para você participar com a gente e enviar sua pergunta, o seu comentário, né, a respeito do tema, ou dos temas, dos assuntos que a gente vai colocar em pauta aqui ao longo do programa, né? Você é uma profissional que atua nessa área de games, é isso? Explica pra gente qual é a tua profissão, como é que você atua, para a gente poder entender direitinho como é que a gente vai conversar aqui, Ludmila. Legal. A área de games, né, é uma área que ela não é vista como profissão no Brasil faz pouco tempo, né, que isso é encarado como negócio e uma profissão séria, né, e eu acabei me envolvendo com a área de games por conta da área de comunicação, por conta da área de publicidade mesmo, de comunicação. E hoje a gente vê uma tendência cada vez maior para a área de comunicação, se ela não é divertida, se ela não tem conteúdo, ela é um tipo de comunicação que não engaja, que não funciona. E a tua formação é em... Eu sou formada pelo Santa Cecília em design de interiores. Design de interiores. Eu fiz um ano de publicidade, mas a minha formação mesmo acadêmica é design de interiores, né? Que acaba tendo muita relação com o universo dos games, porque é criação de ambientes, né? Criação de ambientes, então, eu aprendi muita coisa na área de projetos que depois na área de construção de cenário, direção de arte, acabei aplicando.
Então, eu acho que assim, a evolução da área de comunicação acaba direcionando muito para o entretenimento, e uma das formas mais completas de entretenimento hoje acaba sendo a área de games, né? Sem dúvida. O pessoal se liga nisso com uma facilidade impressionante, né? Não há hoje quem não tem um videogame em casa, né? No bolso, não só né? em casa, né? O teu O celular já tem os joguinhos tem lá, aplicativos para isso. Seu filho, inclusive, eu queria que a Ludmila explicasse para a gente sobre o aplicativo recente que vocês fizeram lá na MKT, que ganhou o prêmio também, importante nacional, né, Ludmila? Exatamente. Recentemente a gente ganhou um prêmio no Rio de Janeiro, que foi o Bril, né? É um prêmio que buscou valorizar essa área de produção de tecnologia e inovação, que é uma área que no Brasil, novamente, você vê muitos prêmios para publicidade, para cinema, mas a área de tecnologia, de produção tecnológica, existem poucas premiações nesse aspecto. E nós ganhamos esse prêmio, a gente ficou muito surpreso, porque o Fruits and Tales é o nosso primeiro game autoral. A gente já tinha desenvolvido uma série de jogos para marcas, né, sites que tinham técnicas de gamificação, mas o Fruits and Tales foi o primeiro projeto que a gente falou assim, não, vamos fazer um game com o nosso roteiro, com uma ideia nossa, com uma mecânica que a gente tenha criado 100% do zero. E, na verdade, é um game mobile, né? Ele hoje está nas plataformas iOS, tanto para iPhone quanto para iPad, na plataforma Android também, na Windows Phone, foi lançado recentemente, BlackBerry, basicamente todas as grandes plataformas mobile, o Fruits and Tales está presente. E a gente chama ele de action puzzle, né? Então é um jogo que você combina a mecânica de puzzle com uma aventura. O que é a mecânica de puzzle? É como se fosse um quebra-cabeça, quebra-cabeça. né? Só que não aquele quebra-cabeça clássico de encaixe de peças. Na verdade, ele te dá combinações, né, de cores, de tempo. Você tem que raciocinar para você conseguir passar de fase, ter a melhor pontuação naquela fase e ter a melhor performance naquela fase. O enredo é assim, na verdade a gente pegou uma celebridade, né, emprestada, de domínio público, que é o Leonardo da Vinci. Uhum. Ele é uma estrela no nosso game. O game começa com 4 macacos. Esses macacos, a gente não sabe bem se eles fazem parte do processo criativo do Leonardo da Vinci ou se eles são realmente macacos mágicos e pintores, né? Então, a interface do game são 4 macacos, um em cada canto da tela. Você precisa, com o rabo dos macacos, coletar frutas, né? Na época do Renascimento, os pintores faziam tinta com elementos da natureza. Então a gente pegou esse insight, deixou de uma forma mais lúdica para que as crianças entendessem. Então você tem um macaco em cada canto da tela e um macaco de cada cor. Então você tem que coletar as frutas correspondentes às cores do macaco, só que as fases vão avançando e evoluindo. E chega uma hora que você tem novos bichinhos que tem algum tipo de interferência naquela fase. Você tem uma fase mais para frente do jogo, quando você está bem avançado, que você tem que combinar 2 macacos diferentes para pegar as frutas de cores secundárias. Então tem toda uma parte educativa de cores primárias e secundárias. E você tem um grande desafio ali, que é resolver toda essa questão das combinações de cores, das misturas de cores, com o tempo e com o espaço físico, que às vezes te dá um desafio motor gigantesco. Então são 90 níveis. 90 níveis? Exatamente. Até o fecho? Exatamente, são 96 na verdade, são mais de 90, são 96. E quem quiser, e você pode baixar o jogo gratuitamente, né? Isso que é legal. Se você quiser jogar até 24 fases, que já é desafio, muito desafio, você pode entrar em qualquer loja virtual da Apple ou Google Play ou para Android e baixar o jogo sem custo nenhum. Então você pode testar antes de efetivamente comprar o produto. E essa ideia surgiu como? Na verdade, a vocação, né, para o entretenimento é algo que a gente já tem há muito tempo, né? A MKT tem 13 anos e assim,
Putz, a MKT gente... tem quantos anos? 13 anos. 13. Completou em janeiro, 13 agora, anos 13 anos. Já, bastante tempo. mercado. E a gente sempre teve uma vocação gigante para a questão do entretenimento, né? E assim, desde dirigir videoclipe para a banda Charlie Brown Jr., até fazer sites para a área de cinema, onde a gente tem um contato com a indústria do entretenimento bem forte. E a área de games, né, apesar dela estar oficializada há mais ou menos 1 ano e meio, ela na verdade é a que condensa e a que compila todas as habilidades que a gente veio desenvolvendo ao longo desse tempo, que é tecnologia, que foi onde tudo começou, que é música, composição audiovisual, que é direção de arte, que é animação e que é juntar tudo isso num projeto bastante interativo, além de ter que ter um domínio muito grande para você conseguir promover o jogo, né? Que é o que a gente vem fazendo ao longo dos anos para todos os clientes. Então, a gente juntou todas as disciplinas que a gente já fazia para colocar em prol de um produto próprio. E legal que, assim, todo programador, né, todo mundo que trabalha com tecnologia tem esse sonho contido de trabalhar na indústria de jogos, assim. É quase 100%. Todo programador tem aquele sonho de criança. Uma criança comum fala que quer ser astronauta, né? Um programador, ele fala que o sonho não é ser astronauta, é trabalhar com games, né? Então, foi uma coisa bem legal que a gente viu que já era uma vocação também da equipe querer atuar nessa área. Então, foi na verdade, acho que viabilizar um sonho, né, que está em fase de viabilização para várias pessoas que querem permanecer trabalhando aqui em Santos, mas que veem que aqui pode ser um polo de desenvolvimento de tecnologia também. Legal. A gente tem que fazer o nosso primeiro intervalo e a gente volta então rapidamente, em instantes, né, com a Ludmila Rossi, Ludmila da MKT Virtual e na companhia do nosso Aldo Neto, tá bom? Já, já. Segundo bloco do nosso painel regional, com prazer, conversando com a Ludmila Rossi da MKT Virtual, né? E com o nosso Aldo Neto. O assunto aqui é games, produção de games, o mercado de games, a comercialização desse mercado de games, como é que faz para investir nisso, para entrar nisso, para quem tem essa vocação, né? Quem tem essa vontade, quem curte isso, né? E o telefone aí do seu lado, ou à sua frente, na verdade, 3017 9110, para você entrar em contato, participar com a gente aqui, como você está acostumado, aqui no painel regional. Bom, a Ludmila já deu uma boa explicação a respeito desse produto aí que virou um grande sucesso, né? E criado pela MKT, não é, Aldo? Como é que a gente traduz aqui? Fruits, é isso? Fruits Tiles. Tiles, é isso? Fruits Tiles, é isso? Um estúdio independente que vocês têm aqui na cidade, né? E o Aldo aí tem vários e vários questionamentos aqui, é isso, Aldo? Sim. Hoje em dia todo mundo tem celular, né? O aplicativo é desenvolvido basicamente para atingir esse público. Você tem ideia de quantas pessoas já baixaram o jogo? Tá. Essa é a pergunta que martela na nossa cabeça todo dia, né? A gente tem a meta que esse game tenha 100 mil downloads. Hoje a gente atingiu em torno de 8 mil downloads no total. E a gente fez até agora o que a gente chama de soft launch. Isso quer dizer o seguinte, é um lançamento tímido. Como o jogo ele é desenvolvido em inglês inicialmente, por quê? Para conseguir atingir o mercado global. O nosso maior... Quem baixou mais o game até hoje foi o mercado chinês. Chinês? Só no dia 24 de dezembro a gente teve 2 mil downloads do mercado chinês. Só China. O pessoal lá na China jogando o que vocês criaram aqui. Exatamente. Essa é uma coisa interessante, né? Que pouca gente tem essa percepção, né? Uhum. Ele cria uma coisa num estúdio aqui na cidade de Santos, o cara lá na China entra e joga. Pô, acho que a internet está na esquina de casa, né? Na verdade, não está. Então, o Brasil ainda representa muito pouco. A versão em português do jogo traduzida, ela está para ser publicada nos próximos dias. Então, por isso que a gente fala que a gente fez o soft launch do game.
Nós temos algumas ideias de comercialização que não envolvem necessariamente download, isso explica o soft launch. Então a gente ainda não fez um lançamento global, mas a nossa meta é atingir 100 mil downloads e hoje a gente ainda falta bastante chão para que a gente consiga cumprir essa meta que é bastante ousada. Quais são aí os principais criadores desse tipo de games aí pelo mundo afora, para que as pessoas possam ter uma noção aí de onde vocês estão situados hoje? Hoje no Brasil a gente tem uma indústria de desenvolvedores independentes que não é muito grande ainda. Assim, dizem que são mais ou menos 200 empresas no Brasil que fazem isso, mas algumas, a gente soube de muitas que fecharam no passado, então não dá para precisar ao certo quantas. Em termos de mundo, eu acho que o grande exemplo dessa área é o Angry Birds, que é de um estúdio chamado Rovio, né, chama Rovio, finlandês, tá? Foi quem mais até hoje conseguiu emplacar um produto. E, curiosamente, apesar do número absurdo de downloads que eles tiveram, a principal receita deles não é downloads, não está nos downloads, né, não está nas pessoas que baixam, está no licenciamento. Os personagens que eles criaram e que começaram no jogo de celular ficaram tão famosos que hoje, na Finlândia, essa informação é de um ano atrás, tá? Não sei se ainda hoje permanece, mas vou então mudar. O refrigerante do Angry Birds, que eles licenciaram, chegou a vender mais que a Coca-Cola. Então, a receita deles não está em criar um personagem de sucesso. Virou um desenho animado. Exatamente. Esse jogo. Dizem que os Angry Birds são o Mickey da era digital. Eu acho que é injusto com o Mickey, mas foi algo que foi ventilado já. Injusto com o Mickey porque você acha que ainda não chegou nisso? Eu acho que não. Né? Honestamente, assim, o Mickey acho é um fenômeno, né? De não, gerações, e gerações, há quanto tempo, né? E quantos produtos, subprodutos. Então, o Mickey já gerou, né? Eu acho meio injusto, mas dizem que sim. E como é que é a comercialização disso? Você é uma profissional da área, tem uma empresa, tem sócios, né? Não. Sim, tem mais um sócio. Mais um sócio, enfim, né? E a empresa, evidentemente, como todas as outras, né, ela tem que virar uma graninha, né? Sim, para poder sobreviver e continuar investindo aí em outros produtos e continuar criando, não é? Como é que é a comercialização desse tipo nesse mercado aí? É um mercado de alto risco, né? Que é o contrário do que o pessoal acha que assim, por vocês serem artistas e profissionais de tecnologia, o pessoal acha que não, é só vocês fazerem e vocês vão investir o tempo de vocês. E não é bem assim, tá? Então, assim, é um investimento alto, a gente teve que fazer um investimento muito alto para esse jogo acontecer. A gente alocou uma equipe de profissionais de ponta e profissionais assim que a gente é extremamente grato. A gente está buscando transformar. Como é que cria isso? Vamos lá. Você tem um estúdio, né? É parecido com o estúdio de TV, por exemplo. Explicar bem, viu, Ludmila? Tá. Desculpe interromper, é bom explicar bem porque o povo acha que, principalmente nessa nossa área de comunicação, é pastelaria, né? Joga lá na frigideira e tá pronto. Não, nós não somos hippies, né? É um negócio sério. Na verdade, assim, como se fosse um escritório um pouco mais colorido, né? As pessoas têm suas mesas, têm seu trabalho ali com computadores, geralmente plataforma Apple, né? A maioria dos programadores hoje, lá na MKT Virtual, trabalham na plataforma Apple. Tem um ambiente de escritório, sala de reunião e tal, mas é um ambiente um pouco mais descontraído. E nessa equipe, né, nesse ambiente gigantesco, fica uma equipe multidisciplinar, que é gente de programação, que é gente de design, que é gente de programação, são roteiristas. Então, são profissionais, é uma equipe muito multidisciplinar. Então, o cara tem que saber programar matemática pesada, e o outro tem que saber arte, contexto artístico, o outro tem que saber roteiro, construção de
narrativa. Então é uma equipe bastante multidisciplinar. E como é que casa essa coisa toda para chegar no produto final aí? Então, as etapas de desenvolvimento, né? Você começa... o Fruits and Tales, ele foi um game começado a partir da mecânica. Então a gente primeiro pensou a mecânica, que é uma coisa mais técnica, para depois colocar a história no meio. Então isso envolveu um profissional de tecnologia, que é um programador fantástico, que a gente tem lá dentro da MKT Virtual, que é o Fábio. Ele desenvolveu os primeiros protótipos, né? E quem pensou na mecânica inicial, quem criou a mecânica inicial foi o Danilo, que é um cara, na verdade, de planejamento, que já foi programador. Então você vê que a equipe é muito multidisciplinar, e o bacana é que esses profissionais que estão há bastante tempo com a gente, eles conseguem ter várias experiências e passar por várias áreas, o que dá uma dimensão de carreira para eles muito maior. Então o cara não pode ser só um programador que sabe muito de matemática e não encosta em outras áreas. Quanto mais áreas ele conhece, mais ele consegue se desenvolver e chegar próximo à área de jogos, à área de games. Estamos em cima do segundo break, a gente faz o segundo intervalo. Já voltamos para conversar um pouco mais com a Ludmila e também com a participação sempre importante do nosso Aldo Neto. Voltamos já. Vamos de volta, né? Esse é o terceiro e último bloco, né, dessa edição do Painel Regional, que conta com a participação da empresária de games, posso chamá-la assim, né? Ludmila Rossi, da MKT Virtual, e do companheiro jornalista Aldo Neto. Só para te auxiliar, na verdade é uma empreendedora digital. Empreendedora digital. Me sinto mais jovem, assim. Assim, empreendedora digital do que empresária de games, né? Exatamente. Empresária de games é uma coisa mais carregada, mais pesada. Exatamente. Então, é empreendedora digital. Realmente, as pessoas têm interesse em saber dessa coisa, né? Porque o número é enorme, né, de jovens talvez tivessem vontade de fazer isso que você está fazendo, mas as pessoas acabam caindo sempre naquela linha de partir para os caminhos mais, como é que eu vou dizer, né? Mais tradicionais, né? Das áreas de saúde, das áreas de humanas, das áreas exatas, enfim, né? Bom, Aldo, aí, alguma questionamento aí, algo a levantar? Até dentro dessa linha que você está falando, Edgar, como é que é a formação do profissional para essa área? Antigamente, eu acho que, salvo engano meu, a Unimonte tinha uma formação de profissional para games, eu não sei se esse curso foi para frente ou não. Não tem um curso específico na região. Não. Eu acho que em algum lugar tem? Tem. Em São Paulo já tem algumas universidades. Universidade para games? Eu não, acho que é FMU, eu não tenho certeza. FMU tem muitos cursos livres. Assim, em São Paulo existem faculdades específicas. Eu acho que tinha um pessoal na FATEC tentando fazer alguma coisa nesse sentido. Curiosamente, existem alguns profissionais que eu conheci depois da experiência do Fruits and Tales, que moram em Santos e trabalham na indústria de games. Conheci uns 2 ou 3 nessa situação. E eram pessoas que estavam aqui, tipo, quietinhas e tal. A gente falou que ia lançar. A quantidade de ilustradores que procuraram a gente depois do lançamento foi absurda, porque os ilustradores falam, putz, acho que é um sonho também de quem trabalha com ilustração, Sim. ver um personagem tomar vida e ser portado para a tela de um game, né? Então, hoje aqui na região, assim, quem não vai sair daqui para estudar em São Paulo, eu sugiro que use mesmo a internet para fazer um trabalho e ser autodidata, né? E escolher um projeto para começar, colocar a mão na massa. A melhor forma de você aprender a trabalhar nessa área é fazendo. Não existe melhor forma. Não existe mesmo. Você é uma autodidata. Então, embora você tenha uma formação de design gráfico, é isso? Eu me formei em design de interiores, mas eu comecei a trabalhar como designer na área de direção de arte muito antes da formação de design de interiores. Na área digital dá para ser autodidata. Eu acho que a minha principal ocupação hoje, que é a ocupação de administração, eu fui completamente autodidata, né? Eu não tive uma formação de administração. Eu descobri o que era um DARF, né? No dia que o primeiro DARF chegou. Chegou para você pagar. Exatamente. Aquele dia eu aprendi o que era. Mas na área de games,
o lance é, ou se junte a amigos que queiram trabalhar nessa área também, criem um projeto juntos, um primeiro projeto, ou vai para a internet e começa a bater a cabeça para executar alguma coisa, até antes de investir numa formação. Eu acho que isso é um caminho até mais rápido de você aprender, é um caminho mais preciso para você aprender. Marta do Gonzaga pergunta assim, Ludmila, por que jogos como Candy Crush, ele fala do Pou também, não é? Do Angry Birds são tão populares entre várias idades, é realmente isso. Tem molecada de 9, 10, tem gente de 18, 25, 48, 60, por aí afora, você vê jogando esses aplicativos aí, pelo celular ou no computador, seja onde for, né? Eu não sei falar do Pou, porque eu conheço muito pouco o jogo, a interface e estudei muito pouco o jogo em termos de mercado. O Angry Birds, assim, ele já virou franquia, os caras fizeram uma parceria com Star Wars, assim, acho que não precisa falar mais nada, eles já são muito grandes e muito poderosos. O Angry Birds, eu acho que o sucesso deles se atribui muito, além do jogo ser bom, é interessante dizer que eles fizeram a coisa certa na hora certa, isso muda tudo. E além disso, a Rovio, que é a empresa criadora do Angry Birds, eles já tinham feito, se eu não me engano o número é esse, 49 jogos, 49 projetos antes do Angry Birds explodir e ser um sucesso mundial. Ou seja, os caras já tinham falhado 49 vezes antes de ter um produto de sucesso, né? Então eles tinham aprendido e cometido muitos erros antes de qualquer outra coisa. Isso já é um baita aprendizado, né? Não existe faculdade... O que nós estamos vendo aí na telinha? O Angry Birds Star Wars. O Angry Birds Star Wars. Tem a Curiosamente musiquinha eu também, tenho aqui no iPad. Tem a musiquinha também que Tem, você se tirou quiser o volume botar. aí, né? É a música do Star Wars, né? É uma sacanagem, né? Acho que todo mundo quer chegar nesse nível um dia, né? Você poder fazer um co-branding, fazer uma associação com Star Wars, né? Então eles fizeram a coisa certa na hora certa, eles erraram 49 vezes, ou seja, eles aguentaram 49 erros antes de ter um sucesso, foram persistentes e, assim, o mais importante é dizer, eles não se poupam de falar isso em nenhuma palestra que eles dão. Eu assisti palestra deles aqui no Brasil e também fora do Brasil, eles falam que eles estiveram à beira do abismo, à beira da falência, e que foi basicamente assim a salvação da história da empresa. O Candy Crush é um fenômeno, né? O Candy Crush na indústria dos jogos, eles têm um apelido carinhoso de cocaína digital. Olha. Né? É o apelido do Candy Crush. Porque vicia. Porque vicia e porque ele é feito para isso. Né? Feito para viciar as pessoas. Para viciar e para você dar mais dinheiro pro traficante, né? Assim, muita gente joga Candy Crush sem ter pago nada, mas a grande massa joga Candy Crush gastando, não controlando a sua própria ansiedade e gastando lá os centavos, o que gera uma receita gigantesca para a produtora. Isso? Explica direitinho, porque muita gente, 90% das pessoas não entende isso. Né? Tá. Assim, sabe isso. Você baixa o jogo de graça, só que ele te dá uma certa limitação, né? Então você joga, você perde, você tem um número de vidas. Para você conseguir avançar em um determinado momento ou burlar algumas regras do jogo, você paga 99 centavos de dólar, né? É um exemplo. E paga por onde? Você vê uma cobrança para você? Sim. Pelo cartão de crédito. Na Apple Store, por exemplo, você compra, como se fosse uma loja virtual, né? Entendi. Então você compra ali, você acredita, né, no teu cartão 99 centavos, por exemplo, e você paga para o desenvolvedor. Senão você não consegue... Desses 99 centavos, não é a desenvolvedora dos jogos que fica com tudo. A Apple, o Steve Jobs, fica mordendo uma grana ali, e o desenvolvedor ganha uma outra porcentagem. A Apple geralmente fica com 30% e o desenvolvedor fica com 70% desses 99 centavos de dólar que são gastos. Numa época determinada, se eu não me engano, não sei se me falha a memória, mas eu acho que a gente está falando aí de abril de 2013, o Candy Crush estava fazendo $500 mil todos os dias. Os donos faturando $500 mil todos os dias. Ou seja, o dono
do estúdio, acordava um dia que tinha $500 mil na conta. Ele dormia no dia seguinte, tinha mais $500 mil na conta dele. É uma situação bem interessante. Confortável. Né? É bem... Quer dizer, que é possível criar esse tipo de aplicativo, criar esse tipo de games, né? Ou para faturar, pura e simplesmente, para fazer a cabeça das pessoas, para as pessoas, como você diz, viciarem na coisa, né? O cara para, não consegue avançar e tal, paga para poder continuar jogando. Ou fazer outro tipo de entretenimento, jogo educacional. Tem uma série de até jogo para bicho hoje. Você falou. Você não falou no ar, você falou em off aqui com a gente conversando. Existe um jogo, eu não lembro exatamente qual foi a marca, mas que desenvolveu um jogo para gatos no iPad, para o gato interagir com o iPad. Meu gato não interagiu, mas... Não interagiu? Não interagiu, mas tem vídeos no YouTube de gatos interagindo com iPads através desse aplicativo. Tem para bebês também, tem uma série de coisas. O Candy Crush, na verdade, assim, eles fizeram uma mecânica muito bem feita. A linha de raciocínio que o jogo segue é realmente para você ficar ali naquele ciclo vicioso. Só que é importante lembrar que o Candy Crush, ele não usa uma mecânica inovadora. Ele já usa uma mecânica antiga de jogos. É um jogo bem antigo chamado Bejeweled, que na verdade usa é um resgate de memória de um jogo ainda mais antigo chamado Tetris, né? Não estou falando que é um jogo parecido, mas é um resgate de memória. Então, quando o cara entra no negócio por business, ele é muito esperto e ele escolhe, às vezes, um caminho bastante lucrativo. O Candy Crush dá todo esse dinheiro, mas é importante lembrar que muita gente tentou fazer jogos... Não é plágio, não, né? Não é plágio. Não é plágio porque tem várias inovações ali no meio. Mas muita gente tentou fazer jogos estilo Candy Crush e perdeu muito dinheiro. Né? Tem gente que investe $1 milhão, $2 milhões para começar uma operação de games e o jogo não retorna nem 10% disso. Isso aconteceu muito. Tem uma colocação aqui do Silvio, lá do Rio Branco, né, sobre tanta tecnologia e jogos não estão incentivando com que crianças não estudem e percam o social. É um debate que está colocado aí, não é? Já há bastante tempo. Você que está do lado de cá do balcão, Ludmila, como é que você encara esse tipo de... Não é nem crítica que a gente pode colocar, é uma colocação que está aí para ser discutida. Eu concordo, né? Porque assim, os pais às vezes, a criança está enchendo o saco, é hiperativa, vai lá dar o iPad, dá um sossega-leão para a criança, né? Que é o iPad e ela fica ali entretida ali no jogo e para de encher o saco. Mas a TV está fazendo isso há muito tempo também, né? Sempre tem algo novo. Exatamente. Culpam. Já foi o rádio, já foi a TV, já foi o jornal lá atrás. É sempre assim. A TV está fazendo isso há muito tempo. Agora, uma questão específica é que eu acho que os desenvolvedores, que somos nós, né, o jogo é muito atrativo para as crianças. E você educar as crianças com temas difíceis, ou com temas polêmicos, ou com temas delicados através de jogos, é um mercado imenso para ser explorado e alguém tem que incentivar isso, seja o governo querendo fazer um jogo educativo, seja uma marca patrocinando algum game que tenha um cunho mais educativo. Então, eu concordo. Eu acho que dá para a gente direcionar a temática e não deixar um entretenimento bobo, violento, apenas isso, né? Muriel Vilas Boas, só para a gente encerrar, tinha deixado uma pergunta aí. Você tem algum objetivo social? Ou se destina a alguma classe social específica, esse tipo de aplicativo criado por vocês aí? Rapidamente, Ludmila. Eu acho que assim, qualquer pessoa pode baixar o Fruits and Tales e vai ter um entendimento, especialmente agora que ele está em português e a língua não é uma barreira. Ele tem um cunho educativo, não 100% educativo, mas ele tem... Então não existe um recorte de classe social, até porque os aparelhos Android estão bem baratos. Muito bom. Estamos em cima da hora, encerrando aqui o nosso painel regional. Queria agradecer a presença da Ludmila Rossi, da MKT Virtual. Parabéns aí pela criação de vocês, pelo prêmio. Obrigada. Outras oportunidades surgirão para você participar com a gente aqui. Muito obrigada. Avaliar e explicar essa nova... Não é tão nova assim, né? Mas é uma área de atuação que desperta muito interesse, sem dúvida nenhuma. Aldo, valeu mais uma vez, hein? Obrigado, hein? Um abraço, Loturão, Ludmila, telespectador.
Obrigado a você que acompanhou a gente. O Painel Regional volta amanhã, 10 da noite, e sempre o nosso primeiro encontro do dia, 1h30 da tarde, o Painel Debates. Até amanhã. Tchau.